meus amigos, vamos retomar então, continuar o desenvolvimento da nossa aplicação com o Zend Framework. Nós paramos no método adicionar action, onde nós chegamos até nessa linha return this redirect to route pessoa. Isso vai fazer com que volte lá para home, listar os dados. Aqui nós temos o return de new view model, que vai jogar isso para nossa view pessoa, que nós já tínhamos adicionado lá no início, que é esse arquivinho adicionar.phtml. Vamos abrir esse cara, vamos rodar nossa aplicação para ver o que está acontecendo, se vai aparecer alguma coisa, se vai dar erro. Vamos lá. Então, a primeira coisa é abrir o nosso Composer e dar um Composer Serve. E agora nós rodamos nossa aplicação e torcemos para não dar nenhum erro. Não deu nenhum erro, está tudo ok. E o que eu preciso fazer agora? Eu preciso adicionar. Então, como eu não coloquei o botão adicionar aqui ainda, vamos colocar aqui uma rota barra adicionar, e ele vai chamar o adicionar action. E ele jogou lá para nossa adicionar, porém não tem nada ali ainda. Então vamos acertar essas duas coisas. Colocar um botão adicionar lá no na nossa view pessoa e adicionar o nosso formulário de adição aqui dentro da nossa view adicionar. Então vamos lá para o NetBeans, sem mais e nem menos, vamos para a nossa view adicionar, vamos começar aqui. Primeira coisa, esse cara é um PHTML, ele é um PHP misturado com HTML, então nós podemos rodar PHP aqui dentro e nós precisamos fazer isso para mudar algumas coisas, alterar configurações, estilizar, enfim, vários recursos nós podemos utilizar com isso. Primeira coisa, eu vou vou alterar o título da nossa barra de status, onde aparece lá, não dá para ver aí no vídeo, mas às vezes tem o título da aba que está aberta no navegador, que é o nome da aplicação. A gente consegue mudar isso de acordo com a view que a gente está renderizando. E também precisamos colocar um título bonitinho ali para o cara saber que está adicionando uma pessoa e não editando ou nem excluindo. Então, primeira coisa, vamos abrir uma tag de PHP e vamos começar a escrever o nosso código. Primeira coisa, eu vou definir uma variável aqui chamada title, que vai ser o quê? Adicionando nova pessoa. Ok? Eu vou mudar então o título da nossa aplicação. Como que eu faço isso? This head title. Estou chamando um método, o this é a view, como eu estou dentro desse cara, PHTML, ele é uma view, ele vai, quando eu estou falando this, está se referenciando à classe viewModel do Zend que foi renderizada. Então, headTitle é um método que existe nessa classe e ele vai alterar o título que aparece lá na barra de tarefas, lá de títulos do navegador, e vai mudar para esse título que eu estou passando aqui. Então, basicamente, só isso. Depois eu vou fechar minha tag de PHP, por enquanto é só, e vamos começar a escrever então nosso código HTML. Eu vou colocar um título para me sinalizar, e aqui no título eu vou utilizar uma short tag de PHP para renderizar então o título. This, existe um plugin dentro da view que se chama Escape HTML, que esse cara vai fazer retirar algumas coisas que não forem interessantes aí que vierem da string para renderizar bonitinho no HTML. Então eu vou passar aqui para cá o title que a gente pegou lá em cima. Então, depois disso, nós vamos abrir novamente uma tag de PHP de modo normal, onde nós vamos trabalhar agora com o nosso form. Então existe uma variável, como nós passamos lá no nosso controller, eu passei uma variável que se chama form. Então aqui dentro do nosso view eu posso chamar esse cara diretamente assim, form. Ok? Então form se faz referência àquele nosso formulário, né? Então primeira coisa, eu vou setar o atributo action do nosso form, que eu não setei até agora. Eu não setei ele lá no pessoa form, porque eu vou usar esse formulário tanto para adicionar quanto para salvar, atualizar, enfim. E se eu setasse o action aqui, depois ele ia usar o mesmo action para todos. Então eu deixo isso que é específico e altero agora. Então form set attribute
eu vou setar um atributo chamado action, que é o action do meu form, e quem que eu vou setar? Então eu vou chamar this URL, que é um outro plugin, que eu posso passar uma rota e alguns parâmetros para essa rota. Então, qual que é a minha rota? Pessoa. Quem que ele vai chamar, né? O action vai ser a URL da rota pessoa e eu vou passar atributos, né? Com as opções aqui, eu vou passar um atributo chamado action para dizer qual o action dessa rota pessoa que deve ser adicionado. Então, vai passar também como parâmetro o adicionar. Ou seja, esse form, o action desse form, agora é pessoa adicionar. Então, quando esse form for disparado, for enviado, ele vai fazer isso daí. Então, eu vou chamar agora um método do form que se chama prepare. Esse método prepare ele vai configurar o que for necessário do form para mim poder utilizar e renderizar, enfim. E agora eu vou, para ficar bonito, estilizado, eu preciso colocar CSS, né, definir a estrutura da minha página. Então eu vou colocar tags de HTML e vou colocar minha estrutura de forma. Então eu vou renderizar elemento por elemento. Eu poderia fazer isso automático, mas não ia ficar muito bonito a nossa tela. Então vamos fazer lá então a primeira coisa, depois de preparar, eu vou dar um eco para renderizar um dos elementos. Então vou fazer o seguinte, this form, vou chamar o form, e eu vou chamar um método que se chama open tag. Esse cara também é um plugin e eu vou passar o form. Ou seja, eu vou pedir para ele abrir a tag do formulário. Então vai iniciar o nosso formulário e depois eu vou renderizar os elementos. Então, primeira coisa, eu vou trabalhar com o meu ID. Pegar o meu atributo ID, que é this form, e esse form eu vou fazer um get, eu vou passar aqui o nome do meu campo, que é ID. Então agora eu tenho o elemento ID dentro do meu ID pessoa. E a mesma forma eu vou fazer isso com os demais elementos. Então, depois eu tenho o nome, que vai ser this form get nome. Agora eu estou pegando o nome. Depois, mesma coisa para o sobrenome. Nós temos ainda e-mail e situação. E-mail e situação. Agora nós temos os nossos elementos. Precisamos setar configurações. Nós podemos configurar de várias formas, adicionar atributos nos nossos elementos. Então, por exemplo, no nome, eu vou setar para o nome atributos. Eu vou setar um atributo que se chama class, que é a class do CSS lá do meu HTML, e eu vou passar então para esse cara uma class, né, como eu conheço lá o Bootstrap, vou passar uma class do Bootstrap para quando for renderizado já renderizar bonito. Então vamos passar aqui um form control, que é uma class utilizada para estilizar os campos de formulário. Eu posso setar um atributo também para esse nome, que é o autofocus, para quando o form for carregado, o foco já ir para esse cara. Então eu vou setar aqui autofocus e vou setar aqui autofocus. Então, quando o nome for renderizado, já vai aparecer lá o autofocus. E assim eu vou fazer as configurações que forem necessárias para todos os atributos. Vamos fazer para o nosso submit também, que a gente esqueceu de pegar. Que vai ser o nosso this form get submit.
eu vou setar para esse submit, então, alguns atributos. Vou colocar um class para ele, que é o class do CSS também. btn primary, e vou dar um destaque para ele utilizando btnlg. Então aqui eu faço a estilização. Geralmente a gente faz a estilização, o que é de CSS, na view, né? Por que eu não seto já esses caras lá dentro do meu pessoa form? Porque a gente faz geralmente isso na view. Se eu quiser depois utilizar a mesma classe, o mesmo form pessoa em outra view, que vai ter outro tipo de estilização, que não é o Bootstrap, aí eu não preciso fazer novamente. Eu faço então o que é específico dentro do que é específico. Como a minha view é específica, o que for de view eu trato aqui dentro. Então já tenho os elementos ali, faltou escrever atributo certinho aqui. Então, depois que eu fiz isso, eu preciso renderizar esse elemento. Como que eu faço para renderizar esse elemento na tela? Vamos fechar uma tag de PHP aqui e vamos explicar. Digamos que eu vou utilizar uma estilização lá do Bootstrap. Vou colocar uma div class form group. Vamos fazer um grupo de elementos, né? Eu quero mostrar o label e o nome. E os erros que aparecerem, enfim, eu vou mostrar tudo em um grupo. Então esse é o meu form group, que é uma div. E aí eu vou definir o tamanho dessa div. Então vou colocar aqui div, outra div para fazer um dimensionamento. Vou utilizar o md6, metade da tela. Vai até 12 no caso do Bootstrap. E agora eu vou renderizar meus elementos. Então com uma short tag de PHP, eu posso chamar um método thisFormLabel para mostrar a label. Mostrar a label de quem? No caso, nome. E aí, vou mostrar aqui um form element. Vai renderizar o nome também. E eu posso mostrar um form element errors. E eu vou pedir para renderizar esses erros. Caso tenha erros, ele vai aparecer. Render. Renderizar erros de quem? Do nome. E eu preciso passar aqui uma classe de CSS para estilizar isso também diferente. Então eu vou passar aqui um class. Eu vou passar a classe help block, que é do Bootstrap também. Então, fazendo isso, eu vou renderizar um dos elementos na tela. Vamos atualizar a página só para vocês verem como que funciona. Né? Vamos verificar se o Composer está rodando. Vou atualizar ali o meu adicionar, ver se não vai dar erros também, né? Ele gerou um erro ali no escape HTML. Ele não encontrou esse plugin. Nós vamos precisar fazer o Composer Require, provavelmente. Vou dar uma verificada, vou pausar o vídeo e já retomo com a solução. Bom, retomando então, o erro que está gerando na nossa tela. Ele fala que aqui não encontra esse método escape HTML. Na verdade, estava escrito escape. Tem um E antes. Escape HTML. Outro erro aqui tinha passado this, e na verdade é o title que eu quero renderizar. Então estava gerando dois erros aqui. Ele estava mostrando só um, mas tinha dois. E agora, depois de fazer essa atualização, ele diz que plugin pelo nome form não foi encontrado. Não sei se vocês recordam quando a gente fez o Composer Require. No form apareceu algumas opções de injeção de configurações e eu ativei como não, né? E assim o Zend não colocou essa configuração. Então, se ele está gerando esse erro, provavelmente o nosso módulo de config precisa ser adicionado a informação do Zend Form, assim como esses outros que estão adicionados aqui, ó. Então vamos colocar logo no início Zend Form e pronto.
Colocando isso, vamos testar novamente. Ver se está rodando aqui, ok. Ele pediu um outro componente i18n, não foi encontrado. Eu utilizei alguma coisa desse cara e ele não está achando. Se ele está gerando esse erro é porque precisa fazer um composer require nesse i18n também, que é um outro módulo do Zend, i18n. Então a gente vai fazer também um composer require desse cara e provavelmente vai voltar a funcionar tudo certinho. O navegador está bloqueando os pop-ups. Vamos abrir composer require i18n. Copiar. Fazer a instalação disso. Vamos aguardar o Zend fazer essa instalação para a gente ver. Pausar o vídeo para não ficar longo e assim que terminar a instalação eu retomo. Bom, retomando então, o Zend está terminando a configuração. Agora eu vou pedir para ele configurar. Então vou escolher a opção 1. O que ele vai fazer? Ele vai já injetar a configuração dentro lá do módulo, que é o que a gente fez agora. Então vamos botar para rodar já aqui Composer Server e vamos ver se vai persistir no erro ou não. Então ele mudou de erro apenas, tem alguma coisa errada na linha 12 do adicionar.phml. Vamos ver o que está de errado. Linha 12. Esse form aqui eu coloquei, mas está errado. É só assim. Form get. Então agora ele renderizou aí apenas o nome, né, que eu fiz até então, com apenas esse form, esse campo. Vamos terminar de renderizar os demais campos, que é praticamente a mesma coisa. Nós precisamos renderizar também um elemento do ID. Como ele é um campo hidden, eu posso colocar ele em qualquer lugar aqui dentro do meu form. Inclusive eu vou jogar ele já no início aqui. Posso colocar ele até fora do meu CSS ali, que eu estilizei. Ok, campo ID vai sair no form também. E eu vou replicar essa configuração agora para os demais campos. Então, nome e sobrenome, eu vou colocar na frente do nome, né, o sobrenome. Sobrenome. Exatamente igual, tá? Ctrl C, Ctrl V. Depois do nome e sobrenome eu vou ter o meu e-mail. Agora o e-mail eu vou fazer um pouco maior aqui, ao invés de 6 eu vou colocar 8, por exemplo. Então para 12 vai me sobrar 4. Então vou colocar aqui e-mail, e-mail e e-mail. Então eu tenho 3 elementos. Falta ainda a situação e os botões de submit. Então a situação eu posso colocar na frente do e-mail, um pouco menor. Posso colocar aqui então como 4. Situacão. Situacão. E situacão. Fazer dessa forma, vamos atualizar aqui a nossa view para ver. Botar o Zend para rodar. Vamos ver como está ficando o nosso layout. Eu trouxe todos os campos. Como eu não setei configuração de formulário, vocês podem ver que está meio bagunçado. Vamos adicionar atributos para nossos elementos também, assim como a gente fez para o nome. Vou setar aqui o sobrenome, set atributo, exatamente igual. Só duplicar esse. Vou mudar aqui sobrenome, e-mail e situacão. Então já vai ficar mais alinhado certinho, nome, sobrenome, e-mail e situação. E agora eu preciso dos meus botões submit também. Vamos colocar um botão aqui no começo. Criar uma div. Form row. E eu vou renderizar aqui o botão. Então submit
this form element submit. This, exatamente como os outros, form element submit. Eu posso fazer isso também no final do meu form. Dependendo do tamanho do form, fica mais fácil para o usuário clicar no salvar lá embaixo. Então vou ter dos dois lados a informação. Eu vou colocar uma linha aqui no final para separar do rodapé. Então temos aí o nosso formulário. Nesse caso ficou um pouco duplicado aqui, adicionar e adicionar ficou um pouco ruim, fora de mão, né? Poderia deixar só um, mas em alguns formas, quando for grande, eu posso deixar os dois adicionar, tanto faz. Vão ser o botão que vai enviar a requisição do meu form. Então aqui, além disso, nós podemos ter posso colocar um botão para voltar também. Vamos fazer isso aqui. Colocar depois desse meu submit um link, né, para voltar, e esse link eu vou mandar ele para onde? Então eu vou renderizar aqui dentro para ele enviar para uma rota, o URL de uma rota. This URL, igual a gente fez antes, e eu vou mandar isso para uma rota pessoa, lá no index da rota pessoa. Então eu vou passar aqui como action index. Então tem aí botão voltar. Posso utilizar ele aqui com btn warning, vai aparecer laranjado, e escrever aqui dentro voltar. Então tem a opção de voltar, que vai trazer para a minha lista. Vamos fazer o botão adicionar para enviar lá para o nosso form, e vamos fazer o teste, ver se adiciona ou não. Então vamos praticamente copiar esse nosso botão que a gente fez aqui, voltar, e vamos levar lá para a nossa view index. E vamos adicionar ele aqui, ó, depois de lista de pessoas. Vamos adicionar esse cara, vai enviar para a pessoa, e o nosso action vai ser adicionar. Então quando eu clicar aqui, vamos adicionar uma nova pessoa. E eu vou colocar o botão success para ficar verdinho, que tem mais a ver com adicionar. Então, adicionar vai me direcionar para o meu form, e voltar, volta lá para a minha lista. Então vamos adicionar, vamos fazer um teste, ver se não tem nada errado. Vou adicionar uma pessoa, o e-mail. E a situação, ativo. E aí vamos adicionar. E aí ele cadastrou para mim aqui o registro 3. Então vamos finalizar esse vídeo da parte de adição e vamos continuar na próxima videoaula fazendo a edição